Olá, bom dia. A gente vai continuar o nosso estudo de funções circulares nessa terceira aula, só que eu apresento mais um conceito novo, que é o que a gente chama de determinação principal de um arco. A gente está nessas primeiras aulas apresentando quem são os principais elementos que compõem, que estruturam, que embasam todo esse assunto de funções circulares ou funções trigonométricas. Então, nessa aula de agora, eu também trago, como eu já disse, mais um conceito novo, que é o de determinação principal de um arco. Esse conceito ele já começa com a parte de cálculo. É aqui que a gente começa a desenvolver contas, cálculos, para a gente poder dar sequência a essa matéria. Então, por favor, muita atenção a partir de agora. É comum aparecerem outras expressões pedindo a mesma coisa. Por exemplo, determinação principal, você também pode chamar de principal determinação, primeira determinação não negativa, primeira determinação positiva, dentre outras expressões, tá? Mas falou em principal determinação ou primeira determinação, é isso que vocês têm que saber. E aí eu quero que vocês foquem, por favor, atenção nessa expressão aqui, ó, primeira determinação não negativa, porque isso facilita bastante a compreender o assunto da aula de hoje. Falou em primeira determinação, naturalmente você tem que associar com a primeira volta. A primeira volta na circunferência trigonométrica é a principal volta na circunferência trigonométrica. Por quê? Porque quando você dá uma volta completa, você percorreu todos os pontinhos da circunferência trigonométrica. Quando você entra na segunda volta, você começa a passar pelos mesmos pontos que você já passou na primeira volta. Então, a principal volta é a primeira volta na circunferência. Então, falou em primeira determinação, você está falando da principal volta na circunferência trigonométrica. Outra informação, quando se fala em determinação não negativa, isso significa basicamente o quê? Que você não está percorrendo a circunferência trigonométrica no sentido negativo. Se não é no sentido negativo, é óbvio que você está percorrendo a circunferência no sentido positivo, tá? Então, essa expressão, primeira determinação não negativa, ela ajuda a gente a entender bastante qual é a nossa ideia. Professor, ainda não entendi muito bem não. Ok, vamos por partes, tá? Para que a gente identifique ou que a gente localize, encontre quem é a principal determinação de um determinado ângulo, duas condições têm que ser atendidas. A primeira condição é essa aqui, ó. Você tem que achar dois ângulos que sejam congruentes entre si. E além disso, você tem que encontrar essa segunda condição. A segunda condição é, um desses ângulos tem que ser obrigatoriamente um ângulo localizado no intervalo que vai de 0 a 360 graus. Gente, um ângulo localizado no intervalo de 0 a 360 graus não é um ângulo positivo? Sim. O intervalo de 0 a 360 graus não é a primeira volta? Sim. Olha só, primeira volta no sentido positivo. Ok. Um ângulo sendo congruente ao outro significa o quê? Que ele possui a mesma localização desse outro ângulo. Só que ele possui a mesma localização, só que na segunda volta, na terceira volta, na quarta volta, na quinta volta e assim por diante. Tá? Então você tem que encontrar dois ângulos que sejam congruentes entre si e, além de tudo, esse ângulo tem que ser localizado na primeira volta no sentido positivo. Encontrou dois ângulos congruentes entre si, e sendo que um deles é um ângulo localizado na primeira volta no sentido positivo, então esse ângulo é a primeira determinação ou principal determinação do ângulo. Entenderam? Vamos para a parte prática. Vou colocar para vocês aqui, ó, dois exemplos. O exemplo A é o ângulo de 1140 graus. Então vou escrever aqui, ó, exemplo A, 1140 graus. A primeira coisa que eu quero que vocês identifiquem é o seguinte: esse ângulo grau aqui, ó, ele, além de ser um ângulo dado em grau, ele é um ângulo
positivo. Tá claro? Isso vai ser importante para a gente poder organizar o nosso resumo, o nosso macete, o nosso esqueminha lá no final da aula. Tá? Então você tem um ângulo dado em grau e, além de tudo, ele é positivo. Ou seja, é um ângulo bem simples de se trabalhar. Qual seria a primeira determinação do ângulo 1140 graus? Quem é a principal determinação do ângulo de 1140 graus? Bem, positivo ele já é. Positivo ele já é. A questão é, ele está localizado na primeira volta? Claramente que não. Por quê? Porque 1140 graus está muito além de 360 graus. Então você tem que achar um ângulo congruente a 1140 graus, porém localizado na primeira volta tão somente. Então, quando o ângulo for dado em grau e no sentido positivo, a conta que vocês têm que fazer é simples. Simplesmente você pega o ângulo de 1140 graus e divide por 360 graus. Para quê? Para você verificar quantas vezes esse ângulo aqui é maior do que 360 graus. Vamos fazer a conta? 1140 dividido por 360 vai dar 3. E aí você faz a conta normalmente, como você já sabe fazer. 3 vezes 0, 0 para 0, 0. 3 vezes 6, 18. 18 para 24, 6. Vão 2. 3 vezes 3, 9. Com 2, 11. Para 11, nada. O que significa isso? Significa o seguinte, que 1140 graus equivale a quê? A 3 voltas completas, tá aqui, ó, 3 voltas completas de 360 graus e mais quanto? Mais esse restinho aqui, ó. Isso aqui é o resto da minha divisão, tá? Então, mais 60 graus. Tá, isso a gente já sabe. 3 voltas completas de 360 graus e mais 60 graus. Só que a gente tem que localizar a ideia de congruência. A gente tem que trabalhar, desenvolver o conceito de congruência. Gente, quando você percorre 3 voltas completas de 360 graus na circunferência, você não para no mesmo ponto do 0 grau? Você não para na origem de todos os arcos trigonométricos, que é o velho conhecido famoso ponto A? Sim. Então você começa a trabalhar a partir de agora a congruência. Matematicamente, numericamente, você sabe que 1140 graus equivale sim a 3 vezes 360 mais 60. Ok, mas para a ideia de congruência, você coloca o símbolozinho aqui, ó, de congruência, que eu já ensinei para vocês, tá? 3 voltas completas de 360 graus é o mesmo ponto 0 grau na circunferência. Então você vai trocar esse 3 vezes 360 por 0. Então vai ser 0 grau mais isso aqui, ó. Lembre-se que esse 60 graus é o nosso resto, tá bom? Então vai ficar 0 grau mais 60 graus. Quanto que é 0 grau mais 60 graus? 0 mais 60, 60 graus. Então você tem aqui que 1140 graus, ele é congruente a 60 graus. É óbvio que numericamente 1140 graus é uma coisa e 60 graus é outra, lógico. Só que aqui a ideia de congruência é localização na circunferência trigonométrica. Então você achou dois ângulos congruentes entre si. Olha só, isso aqui já foi atendido, ó. Beta é congruo a alfa. Então a primeira condição você achou, um ângulo que é congruo a outro. Agora você tem que identificar se esse resultado que você achou, se ele é um ângulo que pertence ao primeiro, aliás, à primeira volta positiva na circunferência. Gente, 60 graus está no intervalo que vai de 0 a 60 graus no sentido positivo? Sim. Então você acabou de descobrir o ângulo que é a primeira determinação de 1140 graus. Então vou escrever aqui, ó. Então a primeira determinação ou determinação principal de 1140 graus é 60 graus. Tá aqui a resposta, ó. 60 graus é congruo a 1140 graus? Sim.
Então a primeira condição foi atendida. 60 graus está localizado na primeira volta no sentido positivo? Sim. Então a segunda condição foi atendida. Então essa é a resposta. Tá? O que vocês têm que entender? Que é o seguinte. Quando você estiver trabalhando, vou demarcar aqui de vermelho para vocês. Quando você estiver trabalhando com o ângulo dado em grau e positivo, você simplesmente faz a divisão por 360 graus e pega o resto da divisão. O resto da divisão é a primeira determinação. Vou repetir. Se o ângulo for dado em grau e positivo, é só dividir esse ângulo por 360 graus e você vai encontrar o resto. O resto dessa divisão é a primeira determinação, é a resposta do nosso problema. Professor, tá, entendi, show de bola, hein? Tá fácil, mas onde que está a importância dessa primeira determinação? A importância está aqui, ó. É comum você estar desenvolvendo certos problemas de funções circulares e de repente no meio do exercício vai aparecer assim para vocês, ó, determinar o seno de 1140 graus, tá? E aí você vai ter que fazer o que? Você não sabe quem é o seno de 1140 graus, porém você sabe quem é a primeira determinação de 1140 graus. A primeira determinação de 1140 graus dá quanto? 60 graus. Só que seno de 60 graus você já sabe. Seno de 60 graus você aprendeu lá no ensino fundamental, que vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Percebeu? Então, na circunferência trigonométrica, quando você for calcular o seno de 1140, é na verdade calcular o seno de 60 graus, porque são dois ângulos congruentes entre si, localizados no mesmo ponto da circunferência trigonométrica. Então a importância está exatamente aqui, tá? Entenderam? Então grau positivo, a primeira determinação quem que é? É o resto da divisão por 360 graus, tá? Agora a gente vai fazer a letra B. A letra B já começa a complicar um pouquinho mais, tá? Então tá aqui ó, a letra B, ó. Quem seria a primeira determinação de 25π sobre 4 radianos? Então vou escrever aqui, ó, 25π sobre 4 radianos. Observe que agora o ângulo foi dado em radianos, apesar dele ainda ser o ângulo positivo, tá? Então vou demarcar isso aqui para vocês, porque isso aqui é importante. Observe aqui então, ó, ele é positivo, porém foi dado em radianos. Gente, vou escrever até de azul clarinho aqui para destacar um pouco para vocês. Vocês têm sempre várias formas diferentes de resolver esses problemas. Qual que seria um dos jeitos de resolver a primeira determinação desse ângulo 25π sobre 4 radianos? Você poderia simplesmente fazer isso aqui. Eu vou fazer aqui no cantinho para não embolar muito a visão de vocês. 25π sobre 4, você poderia trocar o π por 180 graus. Então seria 25 vezes 180 dividido por 4. E aí você faria essa conta. 25 vezes 180 e o resultado dividir por 4. E aí você vai achar um ângulo em grau, não vai? Você vai achar um resultado em grau positivo. Grau e além de tudo positivo. E aí você usa a técnica da letra A para resolver o problema. Só que olha só o tamanho das contas que você teria que fazer. Outra coisa, normalmente, se o problema te dá um ângulo em radianos, ele quer que você desenvolva os cálculos e coloque a resposta também em radiano. Então, se ele te apresentou o problema em radiano, ele quer que você dê a resposta em radiano. Então, depois de você fazer toda essa conta aqui, ó, 25 vezes 180 dividido por 4, aí você vai achar um grau positivo, aí você tem que dividir por 360, pegar o resto e depois fazer uma regra de 3 para converter esse resto em grau de volta para radiano. Percebeu como é que é confuso? Então, por isso que existem as técnicas, os macetes, tá? Qual é o macete, qual é a técnica que eu vou colocar para vocês? Eu quero que vocês
prestem por favor atenção agora no seguinte: 25π sobre 4. Quem é a primeira determinação dele? Vocês vão tentar dividir o 25 por 4, mas a divisão tem que ser um número inteiro. 25 dividido por 4 dá inteiro? Não. Então você reduz em uma unidade o 25, você faz o 24 e tenta dividir por 4. 24 dividido por 4 dá inteiro? Dá. 24 dividido por 4 vai dar 6. Opa! 6 é inteiro. Então, você vai partir para o 24. Só que não é apenas um número inteiro que tem que dar a resposta. Tem que ser o inteiro par. Então, guardem essa informação. O resultado da divisão por esse númerozinho aqui sempre vai ter que ser o inteiro par. Se não der o inteiro par, você continua reduzindo 25, 24, 23, 22, 21, 20, até que a resposta seja inteiro par. Então vamos fazer esse raciocínio. 25 não dá para dividir por 4 para encontrar um número inteiro, então você reduz para 24. O 24 dividido por 4 dá inteiro par, dá 6, show de bola. Então 25 você vai escrever como sendo 24 mais 1. 25π sobre 4 é 24π sobre 4 mais π sobre 4. 24π mais π dá 25π, tá bom? Sobre 4, obviamente. E aí você continua fazendo a conta, ó. Só vou destacar essa informação para vocês, ó. 24π sobre 4, ele é um número inteiro. Então isso aqui é importante, tá? Quanto que é 24 dividido por 4? 6. Então 6π mais aquele pedacinho que sobrou lá na frente, aquele restinho lá, π sobre 4. Agora prestem atenção, por favor. O que é exatamente 6π? 6π você não pode falar que é 3 vezes 2π? Sim, 3 vezes 2π. E o que são 3 vezes 2π? São 3 voltas completas, 3 voltas inteiras. Por isso que tem que ser um conjunto Z, ó. São 3 voltas inteiras de 360 graus. Entenderam? E 3 voltas inteiras de 360 graus, você para exatamente aonde? No 0 grau ou 0 radiano. Depois que você percorre 3 voltas inteiras, completas, de 360 graus, você para exatamente na origem dos arcos trigonométricos. Por isso que tem que ser inteiro e, além de tudo, tem que ser o inteiro par. Guardem, por favor, essa informação, tá? Tem que ser o inteiro par. Por que tem que ser inteiro e par ao mesmo tempo? Porque todos os múltiplos de 2 ou todos os múltiplos de 2π são números pares. Por que tem que ser par? Porque aqui, ó, 2π é o número par, é uma volta completa na circunferência. Então tem que ser par por conta desse 2π aqui, para ser múltiplos de voltas completas na circunferência, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai trocar esse 6π pelo 0. Então vai ficar aqui, ó, 0 mais esse restinho aqui, ó, que é o π sobre 4. 0 mais π sobre 4 é π sobre 4, ok? Gente, matematicamente falando, é óbvio que uma coisa é 25π sobre 4, outra coisa é π sobre 4. Aqui você está trabalhando com 25 intervalos de π sobre 4 radianos. Aqui você só tem um único intervalo de π sobre 4 radianos. Então, matematicamente falando, numericamente, é óbvio que são coisas diferentes. Só que aqui a gente está trabalhando com a ideia de congruência. Então, tecnicamente falando, você tem que adotar o símbolo aqui, ó, de congruência. Congruência. Então, vou colocar os 3 tracinhos para todos eles aqui, ó, nesse desenvolvimento. Então é tudo congruente, ó, congruente e aqui também, tá?
Agora, quando eu coloco o símbolo de congruência, você resolve a primeira parte, a primeira condição. A primeira condição era a congruência. Então, a gente tem que 25π sobre 4 é um ângulo localizado no mesmo ponto da circunferência quando se compara com o π sobre 4. Ok, show de bola. Mas o que é exatamente o π sobre 4? Quantos graus isso aqui dá? Só para a gente colocar em grau fica mais fácil de enxergar. Π não é 180? Sim. Quanto que é 180 dividido por 4? 45 graus. 45 graus é um ângulo localizado na primeira volta e no sentido positivo? Sim. 45 graus não é um ângulo localizado entre 0 e 360 graus? Sim. Então, além deles serem congruentes entre si, esse outro ângulo π sobre 4 está aqui nesse intervalinho, ó, entre 0 e 360 graus. Então, você acabou de descobrir quem é a primeira determinação do ângulo 25π sobre 4. A primeira determinação é nada mais, nada menos do que π sobre 4 radianos. Entenderam? Bacana, né? Professor, e como é que isso poderia aparecer isso numa questão prática, durante um exercício, durante um problema? Poderia aparecer exatamente como eu destaquei de verde lá em cima. Vou separar aqui, ó. Poderia aparecer seno, cosseno, tangente, enfim, né? Poderia aparecer assim, ó. Cosseno de quem? Da letra B, ó. A letra B é 25π sobre 4. Então, poderia aparecer o cosseno de 25π sobre 4 radianos para você. Aí eu tô assim, caramba, não faço ideia de quanto que dá esse ângulo 25π sobre 4. Então, o que você faz? Acha a primeira determinação dele. A primeira determinação de 25π sobre 4, quem é? π sobre 4. Ah, mas agora fica fácil, porque o cosseno de π sobre 4, isso aqui eu sei quanto que é. 180 dividido por 4 dá 45 graus. E o cosseno de 45 graus eu já aprendi lá no ensino fundamental. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, essa parte de primeira determinação é uma parte que envolve cálculo. Envolve conceito, mas envolve cálculo também, tá? Entenderam a importância? Show! Agora, o que vocês têm que tomar cuidado, então? É que quando é grau e positivo, grau positivo, você divide por 360 e pega o resto, ok? E quando é radiano positivo, é a mesma coisa, gente. Radiano positivo, você divide por 360 graus e pega o resto também. Olha só, vamos voltar aqui na letra A. Na letra A, olha só, esse 60 graus aqui na letra A, não era o resto da divisão por 360 graus? Sim. E o que é exatamente esse π sobre 4 aqui na letra B? Ele também é o resto da divisão. Ele é também o resto da divisão por 360 graus. Só que não é 360 graus, é 2π. O que significa isso? Olha, o 25π sobre 4 equivale a 3 voltas completas de 2π radianos, e você depois anda mais um restinho, mais uma sobrinha. Mais quanto? π sobre 4. Como é que seria isso? Seria basicamente o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Se você fosse fazer a divisão na letra B da mesma forma que você fez a divisão na letra A, olha como é que seria confuso. Seria assim, ó, 25π dividido por 4. Vou usar esse método da chave aqui, ó, que eu usei na letra A, tá? Método da chave. Aí você teria que dividir por 360 graus, no caso, 2π radianos. Essa resposta aqui é o número de voltas completas de 2π radianos. Aí você para no zero e depois você anda mais um pouquinho aqui para saber a localização exata dele. Só que como é que tu faz essa divisão aqui, ó, 25π sobre 4 dividido por 2π usando essa técnica da chave?
Olha que confuso que é. A gente fez por esse macete que eu ensinei para vocês aqui, usando esse macetinho da redução, tá? Até que dê um inteiro para a divisão, que são 3 voltas completas. 3 voltas completas de 2π radianos, e você ainda manda mais esse resto, que é o π sobre 4. Ó. Então, mais π sobre 4. Só que para fazer essa divisão pelo método da chave é bastante confuso, tá bom? Então, vamos lá. Quando você tem um grau positivo, é o resto da divisão por 360 graus. E quando for radiano positivo, você faz a redução, mas pega também o resto da divisão. Então, entenderam? Então, a gente começa a escrever aqui para vocês um macete, tá? Um resumo, pelo menos nesse primeiro quadro, tá? Nesse primeiro quadro, você começa a perceber o seguinte, tá? Quando for grau e positivo, quem é a primeira determinação? A primeira determinação é o resto. Ok, show de bola. E quando for não grau, mas e quando for radiano, apesar de ainda ser positivo? Quando for radiano e positivo, você faz primeiro a redução. Você faz a redução até encontrar um inteiro par. E aí você pega obrigatoriamente quem? O resto, aquele pedacinho que sobrou. Tá bom, gente? A primeira parte é essa. Só para a gente reforçar um pouquinho mais a ideia da letra B, deixa eu criar para vocês aqui uma pequena observação, tá? Um pequeno exercício extra para vocês entenderem. Vamos supor que o exercício fosse o seguinte, olha, vamos pensar aqui, 22π sobre 3 radianos. Vamos supor que o exercício fosse esse, determinar a primeira determinação de 22π sobre 3 radianos, a determinação principal desse ângulo aqui. Então, de forma bastante prática, é radiano e positivo. Então, como é que você faz? Dá para dividir 22 por 3 e achar um inteiro par? Não. 22 por 3 não dá, então você reduz. 21 dividido por 3 dá 7. Opa, 7 é inteiro. Só que 7 é par? Não. Então você continua reduzindo, né? 21, 20, 19, 18, até dar um inteiro par. Então você vai trabalhar com 18 sobre 3. Então o 22 você vai escrever como sendo... Opa, deixa eu apagar ali que eu escrevi errado ali. Ó. O 22 tu vai escrever a partir do 18. Então é 18 mais quanto, hein? 22. Cadê? Tá aqui, ó. O 22 tu vai escrever como sendo 18 mais quanto para dar 22? 18 mais 4. Óbvio que ali, ó, é sobre 3 e aqui também é sobre 3. Aí você faz a continha, né? 18 dividido por 3, isso aqui vai dar 6. Então vai me sobrar ali, ó, 6π mais o resto. Quem é o resto? O resto é isso aqui, ó. É isso aqui que já é a primeira determinação, tá? Só vou fazer ela completa para vocês entenderem. Isso aqui já é a primeira determinação, já é a resposta que a gente está buscando, tá? Então vai ser 6π mais 4π sobre 3, ok? Só que 6π, além dele ser inteiro, ele é par. Então, sendo par, ele é um múltiplo de uma volta completa de 2π radianos, ou seja, ele equivale a 3 voltas completas de 2π radianos. E 3 voltas completas de 2π radianos você para no zero. Então, seria o equivalente a zero mais esse resto que a gente já sabe que é a primeira determinação. 0 mais 4π sobre 3. Isso aqui naturalmente vai ser 4π sobre 3. Apenas para ficar tecnicamente correto, não é igualdade, né, mas sim congruência. Então aqui, ó, é congruente, aqui também, ó, é congruente e aqui também congruente.
Então, isso aqui a gente já sabia que era a nossa primeira determinação, tá bom? Então, em resumo, se for grau positivo, você pega o resto. E se for radiano positivo, você faz a redução até que dê um inteiro par, faz a redução até que dê um inteiro par, tá? E pega o resto. O resto é sempre aquele pedacinho que sobrou, efetivamente falando. Bem, isso é a letra A, isso é a letra B. E como que seria o exemplo C? O exemplo C, basicamente falando, vai repetir as mesmas ideias, só que aqui eu preciso que vocês prestem um pouco mais de atenção, tá? Vamos fazer aqui o exemplo C. Gente, o exemplo C, você percebe claramente que ele é dado em grau, porém negativo, tá? O exemplo C e o exemplo D, ó, aqui é radiano, porém negativo. Então, no primeiro quadro, eu trabalhei grau e radiano positivo, e agora eu vou trabalhar grau e radiano negativo. Agora é grau e radiano negativo. Como é que eu vou fazer? Faça como se fosse positivo. Se for grau positivo, faz a divisão normalmente por 360 graus. Então tá aqui, ó. 1850 dividido por 360. Isso aqui vai dar quanto? 5, né? Vamos fazer a continha. 5 vezes 0, 0 para 0, 0. 5 vezes 6, 30. 30 para 35, 5 vão 3. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. Para 18, nada. Então, o resto aqui, ó, é 50 graus. Gente, isso aqui é o resto, tá bom? É o resto, tá? Então, você pode falar perfeitamente que 1850 graus equivalem a 5 voltas completas de 360 graus e mais 50 graus. Vou escrever exatamente isso, ó. 1850 graus, ele equivale numericamente, matematicamente, a 5 voltas completas de 360 graus e mais aquele restinho ali de 50 graus. Ok. Só que aqui, matematicamente falando, na ideia de congruência, então localização na circunferência, então eu coloco o símbolo correto para ele, tá? 5 voltas completas na circunferência, isso equivale a parar no 0 grau. Então, isso seria o equivalente, na questão de congruência, a 0 grau mais 50 graus. 0 grau mais 50 graus vai dar 50 graus. Ok. Então, você tem que 1850 graus, ele é congruente a 50 graus. Gente, se o ângulo, no exemplo C, fosse positivo, 1850 graus, a resposta seria 50 graus. Se fosse a primeira determinação de 1850 graus, a resposta seria 50 graus. Só que o ângulo ele é negativo. O ângulo é negativo. Então, é como se eu multiplicasse por menos 1. Ok? Então, multiplicando por menos 1, você tem aqui, ó, menos 1850 graus, ele é côngruo a menos 50 graus. E aí tem um problema. Vou até colocar para vocês o seguinte. 50 graus, ele não é a primeira volta no sentido positivo. 50 graus é uma primeira volta no sentido negativo. Apesar dele ser congruente, ele é negativo. Então, olha só. Quando você acha o resto, esse resto aqui não é primeira determinação. Por que que não é primeira determinação? Porque o ângulo ele é negativo, originalmente falando. Então, tome cuidado. Quando você achar que menos 50 graus, então vou escrever aqui, ó, não é primeira determinação, tá? Não é. Ok. Então, como é que a gente faz para encontrar a primeira determinação? Aí, gente, vocês têm que pensar o seguinte. O que é menos 50 graus? A primeira determinação
vai ser exatamente igual a quanto? Eu quero que vocês observem o seguinte, menos 50 graus, eu não poderia falar que é 0 menos 50? 50 graus negativo, eu não posso falar que é 0 menos 50 graus? Sim, só que 0 na circunferência trigonométrica não é o mesmo ponto do 360? Sim. Então, olha só, na questão de congruência, eu posso perfeitamente falar para vocês que 0 menos 50 equivale a 360 menos 50. Por quê? Porque 0 grau e 360 na circunferência são o mesmo ponto. Então, ficaria o quê? 360 menos 50. E 360 menos 50, você tem 310 graus. 310 graus é o equivalente a quê? A 50 graus pelo lado negativo. Então, vou escrever assim, ó. 50 graus negativos, ele é congruente a 310 graus pelo lado positivo. Professor, não entendi. Olha só, vou desenhar uma circunferência básica que vocês entenderem o raciocínio, tá? Então, tem aqui o eixo Y, ok, fazendo de forma rascunhada, tá? Só para vocês entenderem o raciocínio. E aqui você tem exatamente o eixo X. Eu tinha descoberto 50 graus negativos. Ó, aqui você tem 0 grau, aqui você tem o que exatamente? 90 graus negativos, aqui você tem 180 graus negativos e assim por diante. Ok. 50 graus negativo é 0 até aproximadamente aqui assim, ó. Isso aqui você tem exatamente os 50 graus negativo. 50 graus negativo é você sair do zero e percorrer esse espaçozinho até chegar aqui. Show de bola! Mas você está andando pelo lado negativo e não é o sentido padrão de orientação. O que você poderia fazer? Sair do zero e chegar naquele mesmo ponto, chegar nesse mesmo pontinho aqui, só que pelo lado positivo. E aí que é o barato. É aqui que é o barato da matéria. Porque saindo do zero e chegando nesse pontinho aqui, mas não por baixo, por cima, você faria todo esse percurso aqui, ó. Todo esse percurso aqui. E chegaria pelo lado positivo no mesmo ponto. Ô, gente, preste atenção, por favor. Se eu saio do ponto zero e dou uma volta completa pelo sentido positivo, uma volta completa, eu não pararia aqui? Sim, só que eu parei aqui, ó, e era para ter parado um pouquinho menos. Então, eu vou voltar esse pedaço que eu andei a mais. Então, saio do zero, dou uma volta completa, eu paro exatamente aqui, 360 graus. Tá, mas eu era para ter parado um pouco antes. Então, eu vou voltar. Eu vou recuar, eu vou tirar dessa volta completa de 360 graus esse pedacinho que eu andei a mais. Então, o que eu estou fazendo na volta? Na prática, de uma volta completa de 360 graus, eu vou voltar esse pedaço que eu andei a mais. Então, eu estou voltando 50 graus. Tá? 360 menos 50, isso aqui equivale a 310 graus. Entenderam? Só que o detalhe é, o 310 graus, ele é a primeira determinação. Entenderam? Então, sempre que você estiver trabalhando com grau mais negativo, sempre que você estiver calculando a primeira determinação mais de um grau negativo, o que você vai ter que fazer? Vou colocar aqui, ó. É só fazer 360 menos o resto que você encontrou, entendeu? Esse resto que você encontrou, ele é 50 graus positivos, mas o problema trata de ângulo negativo. Fazendo como se fosse positivo, a primeira determinação é só fazer o que? 360 menos o resto. Então, 360 menos o resto, você tem exatamente o que? 360 menos 50 graus. E 360 menos 50 graus é
310. E aí sim você tem a primeira determinação, tá? Então vamos lá. Grau positivo é o resto. Grau negativo, 360 menos o resto. Percebeu? Vou repetir. Grau positivo é o resto. E grau negativo, 360 menos o resto. Tá bom, gente? Então, esse é o esquema que vocês têm que fazer a partir de agora, tá? Guardem essa dica, esse macete. Grau positivo é o resto. E grau negativo, 360 menos o resto. Vamos fazer agora o exemplo letra D. Tá aqui, ó. Exemplo letra D. Ok, deixa eu escrever aqui, ó. Menos 34π sobre 3 radianos. Você vai fazer como se fosse positivo. Você vai fazer em radiano como se fosse positivo. Você vai tentar fazer a divisão até encontrar um inteiro par. Não encontrou o inteiro par, continua fazendo a redução até que dê o inteiro par, tá? Então vamos lá. Vamos fazer a redução. Deixa eu apagar esse negativo aqui, tá bom? Vou fazer como se fosse positivo, hein? Apaguei aqui, ó. Vamos lá. Dá para dividir 34 por 3? Não. Inteiro não. Então reduz. 33. 33 dividido por 3. Opa, dá 11. É inteiro. Só que 11 é par? Não. 11 é ímpar. Então você continua reduzindo. 33, 32, 31, 30. Então 30 dá. Então você vai escrever o 34 como sendo 30 mais 4. Ok? Óbvio que aqui sobre 3 e aqui também sobre 3. Observem que aqui, ó, além de ser um número inteiro, ele também é um inteiro par. E aí fica fácil resolver a conta, né? Quanto que é 30 dividido por 3? Vai dar 10. 10π mais 4π sobre 3. Gente, preste atenção, por favor. Se fosse aqui radiano positivo, a primeira determinação já seria isso aqui, ó. A primeira determinação já seria isso daqui. Já pararia aqui, ó. Apesar disso daqui ser o resto da divisão por 2π radianos, não é primeira determinação. Por quê? Porque eu estou partindo do princípio que ele é positivo, mas a gente sabe que ele é negativo. Então esse resto ele é negativo e a primeira determinação tem que ser positiva, tá? Então, só para completar o raciocínio para vocês aqui. Olha só que interessante. O que seriam exatamente 10π? Seriam 5 voltas completas de 2π radianos. 5 voltas completas de 2π radianos, você para exatamente aonde? No zero. Então seria o equivalente a 0 mais esse resto, que é 4π sobre 3. E 0 mais 4π sobre 3 dá quanto? 4π sobre 3. Então, como a gente está trabalhando com a ideia de congruência, óbvio que não é igualdade. Então aqui, ó, 3 tracinhos aqui, 3 tracinhos aqui, 3 tracinhos aqui e 3 tracinhos aqui. Então, o que a gente acaba de concluir? Que 34π sobre 3, ele é congruente a 4π sobre 3. Ok, só que reforço, não é a primeira determinação, tá? Porque ele, na verdade, ele é negativo, então eu multiplico por menos 1. Então você tem que menos 34π sobre 3, ele vai ser congruente a quem? A menos 4π sobre 3. Reforço, não é primeira determinação, tá? Porque esse ângulo ele é congruente? Sim, mas ele é negativo. E a primeira determinação é não negativa. Então, não é primeira determinação. Então, o que você vai pensar a partir de agora? O mesmo raciocínio que você pensou na letra C, só que aqui agora é radianos. Olha só que interessante. Olha que interessante. Esse número que eu acabei de encontrar, menos 4π sobre 3,
Eu não poderia escrever ele exatamente assim, ó, 0 menos 4π sobre 3? Poderia. Só que o que é o zero na circunferência trigonométrica? Zero na circunferência trigonométrica é o mesmo que 2π. Então eu poderia escrever assim, ó, 2π menos 4π sobre 3. Então, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Resolver essa diferençazinha aqui, ó, essa continha. Olha só, quando eu fiz aqui, ó, na letra C, ó, estou mostrando aqui para vocês, ó, quando eu fiz na letra C 360 menos 50, é porque eu coloquei o 360 no lugar do zero. Então 0 menos 50 é 360 menos 50. Só que aqui é grau. Agora, na letra D, é radiano. Então, ao invés de ser 0 menos 4π sobre 3, é 360, no caso 2π, menos 4π sobre 3. Só que 360 menos 50, sendo grau, é fácil de fazer de cabeça. É só fazer e você chega à conclusão que é 310 graus. Em radianos, não tem jeito. Você vai ter que fazer a continha aqui, tá? Que continha? Tirando o simples MMC. Aqui embaixo é 1, então você faz o que? Aqui embaixo é sobre 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. Menos 3 dividido por 3, 1 vezes 4, 4. Então, você chega à conclusão que menos 4π sobre 3, ele vai ser congruente a quem? Quanto que é 6π menos 4π? 2π sobre 3 radianos. Só que tem um detalhe que agora é o seguinte, é que esse 2π sobre 3, além dele ser congruente, ele é no sentido positivo. Positivo, quer ver? Quanto que é 180, porque aqui é 2π, né? Aqui é π. Quanto que é 180 dividido por 3? Dá 60. E quanto que é 60 vezes 2? 120 graus. 120 graus é uma volta, é dentro de uma volta no sentido positivo. Perceberam? Então, isso aqui sim, agora é primeira determinação. Agora eu posso falar para vocês que é primeira determinação. Matamos a questão, tá? Então, eu posso falar para vocês que a primeira determinação de menos 34π sobre 3 radianos é 2π sobre 3 radianos. Então, para formalizar a resposta, vou escrever assim, ó, primeira determinação de menos 34π sobre 3 radianos é 2π sobre 3 radianos, tá? Aparentemente é confuso e realmente é no primeiro momento, mas se você entende o conceito disso aqui, você não erra mais nada a partir da matéria, a partir de agora. Sabe por quê? Porque olha só, vamos fazer um breve resumo. Quando é grau positivo, você pega o resto, e quando é grau negativo, é 360 menos o resto. Quando é radiano positivo, o que você faz? Você faz a redução e pega o resto. E quando é radiano negativo, você faz como se fosse positivo, né? Só que aí tu faz a redução e faz 2π menos o resto. Então, para esse quadro aqui, como que seria o resumo desse segundo quadro? Vou escrever aqui, ó, resumo, tá? Resumo. Então, se você tem aqui, ó, grau e, além de tudo, ele é negativo, quem é a primeira determinação? A primeira determinação é 360 menos o resto. 360 menos o resto. E se fosse radiano, só que negativo, você também faz a redução, tá? Você também faz a redução. Quando é radiano, você faz a redução. E quem vai ser a primeira determinação? A primeira determinação
é 360 menos o resto, só que não é 360, né, porque é radiano. Então é 2π menos o resto. Então, gente, tem os macetes para você resolver a questão. Tem os macetes, tá? Vamos voltar aqui no quadro anterior. Preste atenção. No quadro anterior aqui. Qual foi o primeiro resumo que eu passei para vocês? Se é grau positivo, a primeira determinação é o resto. E se é radiano positivo, faz a redução e você pega o resto. Tá? Então, quando é positivo, a primeira determinação é o próprio resto. No ângulo positivo, a determinação principal é o próprio resto. Só que quando o ângulo é radiano, você faz a redução. Rad, tu faz o red. Percebeu? Ó, quando é rad, tu faz o red. Mas sendo positivo, é o próprio resto. Tá? Agora, quando ele é negativo, sendo grau, é 360 menos o resto. E sendo radiano, é 360 menos o resto também, só que não é 360 graus, porque é radiano, então é 2π menos o resto. Mas quando é rad, tu faz o red. Quando é radiano, tu faz a redução. Da mesma forma que no quadro anterior, tá bom? Então, grau, 360 menos o resto, e radiano, 360 menos o resto também. Só que quando é radiano, tu tem que fazer primeiro a redução. Qual é a sugestão que eu deixo para vocês aqui? Tá? A sugestão que eu deixo para vocês é exatamente tentar fazer as letras A, B, C e D novamente. Só que para finalizando mesmo, eu vou colocar esquematicamente para vocês aqui no cantinho do quadro. Tá? Isso aqui é para vocês calcularem a primeira determinação de um ângulo. Então vamos lá, ó. Grau positivo, ok? E depois grau negativo. Outra forma, radiano positivo e por fim radiano se for negativo, tá? Radiano negativo. Então, como é que a gente vai fazer aqui para encontrar a primeira determinação nessas quatro possibilidades? Quando é rad, você faz o red. Então, radiano, você faz primeiro a redução. Se é radiano, tu faz o red. Tu faz primeiro a redução. Se é radiano positivo, tu pega o próprio resto. E se for radiano negativo, aí você faz o que? 360 menos o resto. Só que é radiano, não é 360. É 2π menos o resto. Ok. Vamos para o grau. Se é grau positivo, você simplesmente pega o resto. E se for grau negativo, 360 menos o resto. Entenderam, gente? Aí você vai criando os macetinhos, os esqueminhas para resolver cada problema. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. É uma aula bem mais pesada. Então vocês têm que ter uma atenção toda especial nessa aula número 3, que trata de determinação principal de um ângulo. Tá bom? A gente para por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Bons estudos para vocês e até lá.